Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Já estamos aí contamos com a presença da Andrade, que já está conosco. E estamos no aguardo do nosso público, como também a Grace Kelly Campos, que acaba de entrar, já conectada conosco. Hoje o Robson César, o Cordel Mulher Pernambuco, que é a nossa convidada de honra, um astro da educação e da cultura pernambucana. Então, pessoal, desde já nós agradecemos aos que já estão conosco, conectados através das redes sociais, para juntos participarmos da nossa live. Pedimos a todos que, se possível, compartilhem a live com amigos. Vamos compartilhar conhecimentos, informações. Então você basta clicar aí num aviãozinho na parte inferior do seu computador e compartilhar com 4, 5 amigos. Assim nós teremos um público bem mais amplo, bem maior, participando da nossa live esta noite. A Del Carmen já está conosco, Carol, a Carla, que também já está presente, o Fernando Espósito, grande Fernando Espósito, mestre, professor de educação física, com relevantes serviços prestados em Pernambuco e, sobretudo, em Jaboatão dos Guararapes. Professora Carla, o Valmir, que também já está nos prestigiando. Então, hoje, o tema da nossa live é voltado para a cultura e educação. É um tema fascinante. Cultura versus educação. Vamos estar falando sobre hábitos, tradições, costumes, como também vamos falar sobre educação que diz respeito ao ensino propriamente, formação intelectual, moral e física, né, que envolve também o desenvolvimento físico. Então nós vamos estar tratando dessa questão que é extremamente importante e muito rico, né? Um tema muito rico quando se trata de cultura e educação. O que é cultura? O que é educação? Seria sinônimos pela interação que existe entre si. Podemos considerar como algo sinônimo, como um sinônimo, essas duas palavras, cultura e educação. Qual é a relação entre cultura e educação? A importância da escola e sua diversidade cultural. Então, essas e outras questões, cultura popular. Para falar sobre essas questões e algo mais correlacionado à cultura e à educação, nós convidamos a professora Shirley Isabela,
ela, como eu já falei no início, é um astro, podemos dizer assim, considerar, na educação e na cultura de Pernambuco. Então nós vamos estar interagindo aí com a professora Shirley. Estamos no aguardo, que ela é a nossa de honra para estar conosco, está nos honrando, irá nos honrar esta noite, abordando esse tema tão importante, tão fascinante, que é falar sobre cultura e educação. Então, já estamos aí com a nossa convidada. Eu quero dizer da alegria, do prazer imensurável que é tê-la conosco nesse momento, enriquecendo assim a live, né? E os nossos amigos que estão nos assistindo desde a semana toda na expectativa para esse momento. Então, a Shirley, ela é formada em letras, literatura e é uma pesquisadora. Atua na área da pesquisa. Boa noite, professora Shirley Isabela. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para as suas considerações iniciais, sua apresentação inicial, e falar um pouco da sua história, do seu perfil, do seu currículo e do seu trabalho desenvolvido em prol da educação e da cultura em nosso estado. Fique à vontade. Boa noite, professor Evandro. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você hoje e nossos telespectadores aí da live, né? Prazer imenso, agradeço pelo convite, né? E também falar um pouco sobre a educação, né? Sobre cultura. Eu sou pesquisadora, você já falou, sou professora também, profissões afins, né? Você é professor também. Estamos no mesmo patamar, nas mesmas conquistas, na mesma estrada. Sou escritora, pesquisadora e também produtora cultural, né? É um leque de coisas aí, de atividades. Recentemente não, né? O ano passado eu lancei esse livro, né? Este livro, Cordel de Escrita Feminina em Pernambuco. Esse livro é maravilhoso, é uma obra inédita no nosso estado. Na verdade, é praticamente uma coletânea. E lançamos esse, o Mapa da Rima dos Poetas de Pernambuco. Né? Os dois livros, eles estão pautados no gênero cordel. Todas as minhas pesquisas são voltadas para o gênero cordel em literatura. Sou professora de língua portuguesa, em escola pública, como também já atuei em universidades, né? Professora também universitária. Esses livros eles foram publicados também no exterior, ano passado, no ano de 2019. A minha trajetória toda foi como educadora, né, professora, e depois fui enveredando na área das pesquisas. Sinto um prazer imenso em ser pesquisadora, também na área cultural, né? Além de professora, também sou pesquisadora. E é uma luta, né? Cultura versus educação. Imagine o desafio, porque para mim é um desafio. Quando a gente une as duas coisas e tenta levar isso para os nossos alunos, para a escola, porque a escola eu acho que é o primeiro espaço de formação, de aprendizagem, né? É a responsável por tudo isso. É oportunizar também os nossos jovens, né? Sobretudo. Estão me ouvindo? Estamos. Também falar de cultura e educação, eu acho que é falar também de oportunidades, né? Principalmente no Brasil. Certo. Estamos aí com o Mendigando Concursos, participando conosco. Estamos lhe ouvindo, pode ficar à vontade. Sim. E falar de cultura nessa live, falar de educação, como eu tinha falado anteriormente, também é um grande desafio, porque a gente traz o diálogo, né,
à tona, né, ao público. A gente dialoga, a gente, todos os dias, é um desafio na sala de aula, tentar atrelar a cultura à educação, os projetos culturais, né, que temos em nosso estado. Eu penso, quando eu falo em cultura, eu penso em Pernambuco, né, porque a gente tem uma cultura riquíssima, né, grupos, manifestações, e por que não valorizar isso? Por que não levar a cultura para a escola, né? Porque a escola precisa abrir as portas, né, para abraçar tudo isso. Precisa oportunizar os nossos jovens, né? Eles são peças-chave desse universo, tanto do universo cultural atrelado ao educacional. Então, como é importante, e para nós educadores também é um desafio, né? O desafio do fazer cultural, o desafio de levar o artista para a escola, o desafio de oportunizar as comunidades. As escolas, elas estão sempre na comunidade, né? Deixar a comunidade mais perto da escola, os fazeres culturais, a identidade do povo, né? Que vivem ali naquela comunidade, muitos até afastados, né? A questão de oportunizar esses grupos, muitos já com saberes, né? Saberes históricos, já atrelados àquela comunidade. E muitas vezes esses saberes são desperdiçados, né? Os jovens, eles precisam, esses saberes precisam ser valorizados até pela questão identitária mesmo da comunidade, das pessoas que vivem ali, né? Há anos, que nasceram, que viveram ali naquelas comunidades, e isso vai passando de pai para filho, de gerações em gerações. Então, essa valorização, ela é importantíssima, né? No nosso convívio escolar. E a escola, ela tem um papel muito importante nisso tudo. Os professores também, né? Os saberes culturais, eles precisam ser valorizados na escola, entre os jovens, né? Os jovens precisam ser oportunizados, né? Dentro desse universo cultural, atrelado ao educacional, que eu digo a escola, né? Ok, belíssima introdução em relação ao nosso tema. Professora Shirley, quando falamos em cultura, acho que vem logo em mente costumes, tradições, hábitos, uma série de tantas outras questões, né, que envolve um complexo de tantas outras questões. E, de um lado, a cultura, de outro lado, a educação, que diz respeito ao ensino, propriamente, né, a formação, ao desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, ao comportamento, né? E nós sabemos que a cultura, ela é extremamente importante, como você bem já falou, no processo ensino-aprendizagem. É algo que está no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Quando falamos de cultura, né, vem logo em mente o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Né, está presente, bem presente na vida do ser humano. Acho que não existe um indivíduo que não possua uma cultura. Todos trazem consigo esse lado, né, algo relacionado à cultura. Né? De modo que somos propagadores, divulgadores de amplas culturas, de diversas culturas. Hoje, a gente fazendo jus ao nosso tema, o tema da live, vamos estar focando essa questão, mostrando a importância da cultura na sala de aula, na educação, conforme você já mencionou. Porém, nós sabemos que existem os entraves. Existem os desafios, as dificuldades, como foi bem mencionado.
como que os professores lidam com essa ampla variedade cultural, né? Essa diversidade cultural na sala de aula, onde muitas vezes é preciso contornar situações relacionadas à cultura, né? Surgem momentos que é preciso se contornar discussões, situações que estão relacionadas à cultura na sala de aula. Então, são dificuldades, mas também são desafios para os professores. Como é que você analisa tudo isso? Quando a gente pensa em cultura e educação, a gente pensa muito nas noções de identidades, né? A gente não pode esquecer da identidade do povo, sobretudo o patrimônio, a questão do patrimônio, a questão da cultura estando articulada com a educação, é basicamente como se fosse uma luz, né, de uma nação, né? Quando eu falo nação, eu falo do Brasil. Eu falei Pernambuco agora, mas a gente não pode esquecer que o nosso país ele tem uma riqueza cultural extraordinária e tudo isso pode ser levado para a sala de aula. Mas eu penso muito na questão da valorização, das noções de identidades, né? O povo precisa se identificar com seus valores culturais. Sem identidade, a gente não, sem o reconhecimento, sem esses valores de pertencimento dessa cultura, sem esse trabalho dentro da escola, é quase impossível fazer cultura na sala de aula, dentro das escolas. E muitas vezes, você sabe, você é professor, e você tem conhecimento que o nosso currículo educacional está muito preso, né? Ele está muito moldado, engessado, e é preciso deixar a cultura entrar, ela fazer parte da vida desses jovens, né? Dos nossos alunos, das próximas gerações e das nossas, né? Agora, né? A cultura, fazer cultura é agora, e a valorização dos profissionais da cultura, né? Isso é muito importante, porque quando você pensa relação entre memória, educação, identidade, povo, não é só eu pensar nos materiais, na matéria ou nos brinquedinhos que alguém leva para a sala de aula e eu vou fazer cultura. Sim, tudo que é usado para o bem da cultura, isso é relevante, isso é importante, né? Mas os fazedores, os bens, né? A cultura, o bem material e imaterial que faz parte da cultura do nosso povo, da identidade, do patrimônio, isso tem que ser levado em consideração em sala de aula. E, às vezes, a gente deixa de fazer tanta coisa, deixa de valorizar a cultura do nosso povo, a identidade, porque estamos num currículo muito engessado, né? Quem é professor, está aqui na live, sabe disso. A Carol está falando, existe relação entre a cultura material e imaterial em termos de significados culturais. Sim, quando a gente fala de imaterial, patrimônio, material e imaterial, a gente pensa muito na cultura popular, né? Eu penso assim, quando eu penso valores material e imaterial, eu penso muito na cultura popular, porque a cultura popular ela está atrelada a tudo isso e muito mais. Porque a cultura popular é o fazer do povo, é você fazer aqui e agora, né? Eu costumo falar que é instantâneo. Porque a gente pensa muito na cultura, digamos, o cinema. Eu quero deixar aqui um exemplo. A gente dispõe muito da tecnologia, né, do cinema. E outras apresentações, que a gente depende de uma tecnologia. Mas, às vezes a gente percebe e esquece que a cultura popular, eu vou aqui mencionar, o caboclinho, o cordel, o caboclo de lança, o maracatu, provém da cultura rural, né, da cultura urbana, né, mas que elas precisam mostrar o seu valor e mostrar a identidade cultural dos fazedores dessa cultura, que é fazer agora. Quem produz um cordel, ele vai produzir agora o seu folheto, ele vai fazer a rima, ele vai fazer a métrica. Ele não precisa de tanta tecnologia para escrever um cordel.
né? Ele desenvolveu essa arte, essa cultura popular. Por isso que a gente fala da cultura popular. Quem é do maracatu, ele vai vestir a sua roupa e vai mostrar a batida agora, né? Ele mostra para o mundo, ele mostra para quem está ali agora, né? Então, a cultura popular precisa ser valorizada. Também, Pernambuco é muito rico nas questões de cultura popular, de como um todo, né? A cultura como um todo. Mas, sempre que eu falo de cultura, eu gosto de mencionar a cultura popular, porque essas pessoas precisam ser valorizadas, né? E muitas vezes a gente não dá tanta importância, principalmente na sala de aula, porque quando você começa a agregar esses valores, você começa a dar voz à periferia, quando você começa a oportunizar essas pessoas da comunidade, a comunidade escolar, sobretudo, os alunos, pais, os familiares que ali estão envolvidos, você vê que reina cultura no ambiente escolar. Você é professor e você sabe muito, a gente tem essas vivências. De fato, quem valoriza a cultura no ambiente escolar. Muito bem. A Mariana está conosco, participando, e queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo. A professora, um abraço para a professora Joelza, que está conjuntamente com o professor Carlos, nos prestigiando. Muito grato a todos. Você falou sobre algo que me chamou muito a atenção, que é em relação à cultura popular. E que é preciso ouvir quem faz cultura, né? As pessoas envolvidas com a cultura. Me recorda que em 1960 foi criado em Pernambuco o movimento Cultura Popular. Isso pelo ex-governador Miguel Arraes, na época prefeito do Recife. E foi um movimento, um marco para Pernambuco e para o Brasil. Extremamente importante. E que fortaleceu muito a cultura e a educação no nosso estado. Como também foi um movimento que se trabalhou fortemente em todas as áreas da cultura, fortalecendo a cultura no nosso estado, a cultura local, com a apresentação de autos, teatros, peças teatrais originais. Então, isso envolvendo os intelectuais, né, os progressistas da época, e tendo uma relação com o povo nas comunidades, sobretudo as comunidades mais sofridas, mais carentes, mais humildes. Então, nós vamos defender o resgate desse movimento popular em relação à cultura em nosso município, Jaboatão dos Guararapes, que achamos extremamente importante, considerando a importância da cultura, porque defender a cultura significa valorizar o ser humano, considerar o ser humano. A cultura é um dos pilares fundamentais para a formação da cidadania do indivíduo, e ela também contribui para o desenvolvimento de um município, de um estado, né, e do país, com o desenvolvimento econômico, como também no fortalecimento da educação, propriamente. Então, você falou sobre ouvir as pessoas envolvidas com a cultura. Estaremos abertos a um amplo debate no sentido de ouvir toda a comunidade cultural do nosso município, Jaboatão dos Guararapes. Acho que o começo para a gente ampliar e fortalecer a cultura é ouvindo quem faz cultura. Se a gente não escuta
as pessoas que estão envolvidas diretamente com a cultura, com a educação, a gente não tem muito o que oferecer, porque as ideias, elas surgem exatamente quando a gente passa a ouvir, a escutar quem realmente tem a ver com a coisa. Então, estaremos defendendo esse legado, essa história, para o fortalecimento da cultura em nosso município. Como também a gente considera importante a construção de bibliotecas públicas para que as pessoas possam enriquecer o seu conhecimento, né? Viajar na informação e conhecer de fato a história, a cultura do seu estado, do seu município, porque cidade leitora é cidade que investe em educação, que investe em cultura, né? E que tem que ter bibliotecas públicas disponíveis para a população. Então, defenderemos bibliotecas públicas em cada regional do município do Jaboatão dos Guararapes. Então, eu acho que a sua fala com relação à cultura popular foi muito pertinente, muito rica. Essa semana eu estive conversando com alguns capoeiristas do nosso município, que eu considero uma manifestação cultural riquíssima, belíssima. Ela acumula em si, podemos dizer assim, tantas outras manifestações culturais, como a dança, a música e tantas outras que estão ali envolvidas na capoeira. Então, defender um orçamento voltado para a cultura, né? Um orçamento que faça jus à riqueza e o patrimônio cultural do município, acho que é extremamente importante. Voltando com relação à interação da cultura com a educação, como você bem já falou, percebe-se a luta, né? Podemos dizer, a nossa luta como professores, como educadores e até de movimentos sociais, no sentido de que as nossas culturas, nossos valores culturais sejam respeitados, sejam considerados e legitimados. Então, nessa condição, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão da cultura no currículo escolar. Professor Evandro, quando você falou aí de quem faz que é preciso lembrar dos fazedores, de quem está próximo da cultura, eu pensei bem, eu falei já anteriormente sobre a articulação, né? A cultura está muito articulada com a educação. Então, é preciso se articular também com as secretarias de cultura, secretaria de educação, grupos, né? Grupos culturais já existentes nas comunidades. Essa valorização é importantíssima. A sua fala aí foi brilhante, né, nesse sentido. Que os fazedores são essas pessoas que estão próximas, que estão fazendo cultura todo instante, toda hora nas comunidades. Né? Mas a gente precisa desse diálogo, trazer esse diálogo, ouvir, né, essas pessoas, articular as secretarias com ONGs, com espaços culturais que já existem na comunidade, valorizar esses fazedores que até então, muitas vezes, como você falou, o grupo de capoeira, mas quantos grupos não estão dentro das comunidades? Quantos grupos culturais não estão dentro das comunidades fazendo, se esforçando, mostrando história, e muitas vezes não são incentivados, não são ouvidos, né? Esse diálogo não é trazido para o espaço, para a escola, essa voz, é preciso dar voz a essas pessoas, né? Esses profissionais da cultura. A sua voz aí, ainda bem que você é professor, né? Educador, e sabe bem dessas lutas,
Porque quem é educador sabe o que é fazer cultura, e como o nosso currículo está engessado, e muitas vezes é preciso até ressignificar algumas ações dentro do próprio ambiente escolar, até dentro da sala de aula. A gente sabe muito disso, que a gente vivencia isso todos os dias, e é preciso, às vezes, até ressignificar, tendo em vista a esse currículo, a ficar preso a esse currículo. E não é por aí. A cultura precisa entrar, a gente precisa dar voz aos fazedores da cultura. A cultura precisa estar articulada à educação. Porque quantos jovens deixam a escola, né? No Brasil, tem milhares de jovens, adolescentes que ainda estão fora da escola. E abandonam a escola, conseguem mal concluir o ensino médio, né? E não prossegue a um nível superior, não consegue entrar no debate, né? Ele não consegue dialogar com sua comunidade, os seus valores culturais foram deixados para trás, e os agentes, né, os gestores públicos, muitas vezes não dão oportunidade, né? Não traz a comunidade para dentro da escola, a comunidade cultural, os fazedores, quem faz, né? E, às vezes, em outro momento, eu conversava com o pai de um aluno, uma certa vez, e o aluno até envergonhado, porque eu solicitei uma entrevista que era sobre os valores culturais da comunidade. E o aluno falou assim, professora, meu pai não vai, ele é analfabeto, ele vai conversar muito pouco. Mas o que eu ouvi ali naquele momento do pai foram coisas lindas, né, belíssimas, dos saberes culturais que ele tinha, da história da comunidade, a presença marcante da sua participação no bairro, né, a história que ele sabia do bairro, o entendimento que ele tinha sobre cultura, e até então o filho ficou abismado naquele momento com o que o pai tinha a falar, ou seja, a gente deu voz, né? A gente deu voz a alguém que estava precisando entrar no debate, né, no diálogo. Então, o nosso currículo está engessado, mas a gente não pode, né, de forma alguma, deixar as coisas como está, e permanecer como estão, porque não é possível. A gente precisa partir para esse universo cultural dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, e mostrar que a comunidade precisa ter voz. Comunidade cultural também, né? Junto à comunidade escolar. Exatamente. A Isso, Carolina, ela colocou pergunta agora. o seguinte: a educação, a cultura e a arte transformam, sem sombra de dúvida, né? Isso, transforma, porque quando você dá voz às pessoas, quando você traz esse diálogo, quando as pessoas se envolvem e tem esse elo, né? Essa satisfação de mostrar o trabalho cultural e saber que está valorizado, e muitas vezes se tornam patrimônio desses saberes, né? Eles estão à frente. Quando a gente oportuniza os jovens, né, a esses saberes culturais, a gente também está oportunizando as nossas gerações posteriores, mais adiante. Exatamente. A educação e a cultura precisam caminhar juntas. Quem falou foi a professora Carla. Quando eu falo em cultura, quando eu falo em patrimônio, eu falo muito em humanidade. Parece ser uma faculdade humana, né? Porque não tem como falar de humanidade, de cultura, sem falar no humano, né? Educação transforma as pessoas. Todo mundo, assim, a gente é acostumado a ouvir isso, mas a cultura também agrega, né? É um elemento transformador da sociedade, a cultura. Ela tem essa força. Envolver, né? Ainda falando junto com a educação, envolver os nossos alunos, nossos estudantes, isso independentemente da faixa etária, da educação infantil até a EJA, a educação de jovens e adultos, né? Seja a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, né? Trabalhar
atividades diversas com esse público, considerando o seu conhecimento, né? a sua cultura é extremamente importante. Nós sabemos que o aluno ele traz uma riqueza cultural extraordinária, né? Muito ampla. E esse aluno precisa ser valorizado, ser considerado em relação aos seus hábitos, à sua cultura, à sua riqueza cultural, que até contribui, né? Esses valores culturais, essas riquezas culturais, elas contribuem para combater o preconceito em relação às especificidades que existem nas modalidades de ensino, né? Mais precisamente na educação de jovens e adultos, onde temos uma ampla especificidade. Então, trabalhar cultura com jovens e adultos é fascinante, é algo enriquecedor e estimula esse público. Nós trabalhamos na educação de jovens e adultos e fizemos um trabalho muito enriquecedor com essa modalidade de ensino, conjuntamente, né, com professores altamente coordenadores, gestores, né, que abraçam essa modalidade de ensino, de forma que nós trabalhamos muito bem essa questão da cultura com esse público. Quando foi inserido no plano de ação da educação de jovens e adultos, a atividade, o portfólio. A princípio, a coisa ficou um pouco acanhada, né, tímida, mas no decorrer tomou uma desenvoltura extraordinária, onde os alunos eles tiveram a oportunidade de se apresentarem, trazerem as suas atividades desenvolvidas durante todo o ano letivo, né? E isso dinamizou as escolas, porque eles trazem essas apresentações nas mais diversas formas culturais. Então, nós percebemos o envolvimento desse público com a cultura, que se apresentavam de forma muito rica, né? Encantadora. Então, é fascinante. A cultura conjuntamente com a educação. A escola ela é uma instituição educacional, né, que tem o papel de trabalhar a formação, né, o desenvolvimento moral, intelectual. Mas na escola também está lá, dentro da escola, existem os diversos grupos culturais, as diversas manifestações culturais. Então, nós podemos considerar a escola também como uma instituição cultural. E como instituição cultural, passa a ser uma instituição socializadora. Nós pensamos na escola como um ambiente socializador. Porém, para que seja um espaço, um ambiente sociável, né, é preciso que seja um espaço onde todos possam trazer as suas opiniões, as suas sugestões, né, as suas ideias, trazer os seus ideais e que façam isso sem que sejam reprimidos, sem que sejam taxados, né, como pessoas antiéticas ou que não se apresentam de forma adequada em relação, inclusive, à questão do preconceito, né? Que não sejam discriminadas por trazer as suas culturas, as suas riquezas culturais, né, que elas manifestam ou que elas apresentam. Falando um pouco sobre a socialização, o espaço, considerando a cultura, vamos tratar um pouco desse ambiente sociável
considerando o poder da cultura nas escolas? Quando você falou sobre preconceito, e falou sobre alunos, muitas vezes os alunos, ou até mesmo a comunidade, porque quando você fala dos alunos, a gente pensa também na comunidade escolar, nos pais, porque muitas vezes os pais também estão envolvidos em alguma atividade cultural, né? E é aí onde entra a valorização. Se eu tenho preconceito, eu não valorizo. Então, a valorização e a oportunidade desse aluno desenvolver seus valores culturais dentro do ambiente escolar, porque a escola, ela precisa abrir as portas, né? Ela precisa abrir as portas, ela precisa dar importância a esses valores, ela precisa dar importância ao fazer cultural desses alunos, sobretudo, também dentro da formação dos professores. Eu penso que formar professores já com essa frequência de valorizar a cultura na escola ainda é pouco no nosso país, né? No nosso estado também. Vimos muito nos livros didáticos. Eu sou pesquisadora no gênero de cordel, mas vejo mas pouquíssimos livros paradidáticos no gênero cordel. Existem alguns, mas pouquíssimo. E o cordel é patrimônio do povo brasileiro, né? O cordel, Recife é considerada a mãe do cordel brasileiro. E poucos professores sabem disso. Poucos educadores sabem que Recife é a mãe do cordel brasileiro. Poucos sabem sobre Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel no Brasil. Poucos sabem da história de Leandro, né? É preciso respeitar esse fazer histórico, esse percurso histórico. Eu falo do cordel enquanto pesquisadora, mas tem tantos e tantas outras manifestações culturais que faz parte do nosso povo, que nos pertence, né? É algo do nosso pertencimento, né? Faz parte do nosso cotidiano, da nossa história, é patrimônio do povo, né? Pernambucano, brasileiro, e a gente desconhece. Mas eu acho que isso precisa ser trabalhado também no que diz respeito à formação de professores, porque os professores eles têm um papel importantíssimo, né, no fazer cultural dentro da escola. Eu costumo dizer que praticamente tudo começa a partir do fazer do professor também, né? O professor eu acho que ele ressignifica muita coisa dentro da escola. Ele dá voz, né? O professor, muitas vezes, o referencial dos alunos. Muitas vezes não, na maioria das vezes. A gente recebe tanto elogio dos alunos, porque percebemos que a gente faz a diferença ali na vida de cada um, né? Não só na questão educacional, mas também na transformação cultural da vivência desse aluno. E muitos alunos, eles dão um passo adiante, faz um curso superior, eles começam a trazer essas vivências do conhecimento para dentro das comunidades e começam a resgatar os valores culturais existentes ali na comunidade, né? Levando o debate para dentro da escola. Muitas vezes aquele aluno já estudou naquela escola, resgatou os valores culturais da comunidade e trouxe esse diálogo de volta. Então, é isso que precisa ser feito, né? A partir do trabalho dos nossos educadores. Então, trabalhar o cordel em sala de aula, o frevo, o maracatu, né, o caboclinho, o quilombo, né? Por que não falar do quilombo, né? Dos quilombos, trazer as pessoas para dentro do ambiente escolar, valorizar o trabalho enquanto memória, enquanto patrimônio, porque vai além da cidadania, mas a gente vai falar de educação, de civilidade, é isso que o nosso povo precisa, né? A civilidade também está muito ligada à cultura, aos valores culturais do povo. Mas se você não valoriza... Exatamente. Nós temos a professora Carla concordando aí com a sua fala e tantos outros comentários e algumas perguntas que eu acho que a gente passou despercebidos. Eita. Sempre o público, eles participam, interagem, trazendo as suas riquezas. Pois não, pode falar. Eu queria até chamar a atenção de um fato essa semana, assim, que nos deixa triste, principalmente professores, né, historiadores.
da estátua de Ariano Suassuna, né, que quebraram. Então, assim, nossa, as pessoas desconhecem o patrimônio, desconhecem a história, desconhecem a cultura, vandalismo, né? Eu penso muito em civilidade, sabe? É lamentável isso, lamentável, porque a gente parece que está jogando a nossa história fora, está desvalorizando. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Muito triste, né? Uma triste Isso. realidade. É a falta do conhecimento, né? E às vezes a falta também a informação, né? Que se trabalhe mais a informação com o público, com as pessoas, sobre a importância, né, da cultura e assim por diante. Professora, o tempo ele é muito curto, vai embora Eita, tão rápido. A Juliana, ela isso. que é uma das coordenadoras, uma das técnicas educacionais da educação de jovens e adultos aqui no município, ela disse que realmente é uma situação muito triste. Evandro, queria chamar também a atenção e parabenizar as professoras, né, do infantil, porque a contação de histórias, levar os paradidáticos de autores pernambucanos, né, para a sala de aula, trazer essa dinâmica dos valores culturais desses fazedores, desses Sem escritores. querer atrapalhar a sua fala, seria uma pergunta que eu iria lhe fazer, era exatamente a importância da cultura para a educação infantil. Pode prosseguir. Sim, nós temos escritores, contadores de histórias no nosso estado, de um significado assim para a educação pernambucana, né? Sobretudo como você está falando sobre Jaboatão, então vamos para Jaboatão, né? As escolas de Jaboatão, muitas, né? Tem educação infantil e muitos professores consegue fazer isso com muita maestria, né? Com muita dedicação, com muito prazer, né? Essa contação de história dentro da sala de aula, principalmente com autores pernambucanos. A gente tem que sempre pensar nisso, porque é valorizar a nossa cultura, é valorizar os nossos escritores, né? Nossos pensadores, enquanto pessoas que estão produzindo no nosso estado, produzindo cultura, produzindo história, fazendo história no estado, e que as gerações também possam ter esse conhecimento e começar a também entender a história do povo, né, de Jaboatão, dos escritores, até valorizar mesmo o trabalho dos professores em sala de aula. Eu acho que projetos bons, projetos pedagógicos bons, ele enobrece, né? Tanto a questão da comunidade quanto dos professores. A valorização também nesse sentido. A questão da aproximação, da valorização, a Fátima está dizendo, eu adoro contar histórias. A Carol, Isso. ela disse que a live está maravilhosa. Ficamos felizes, né, com a participação do nosso público. Foi falado sobre questão de aproximação, de valorização. Qual a importância, professora Fátima, na sua experiência, professora Shirley, perdão, na sua experiência, qual a importância da educação para a transmissão da cultura, para um trabalho de aproximação com as comunidades, né, em relação à cultura? Eu acredito que essa proximidade ela só vai acontecer quando pensarmos em toda a cadeia produtiva desses fazedores. Né? Quando eu falo cadeia produtiva, eu falo de forma geral, né? Porque eu falo de cultura versus educação. Quando os nossos educadores estiverem trabalhando maciço e não esse currículo também estiver um pouco sem tão engessado da forma que como a gente trabalha, porque quando o currículo está engessado, muitas vezes a gente fica preso, né, ao currículo, aquilo que nos é imposto, e a cultura demora a entrar, né, no processo da educação. Aí essa aproximação também vai demorar, vai continuar a passos lentos.
Mas esses paradigmas precisam ser quebrados. E nós, professores, precisamos quebrar, né, todos os dias, todo instante, no ambiente escolar. Porque a cultura pede passagem. O nosso povo precisa ser valorizado. Cultura é identidade, é memória, né? É a valorização dos bens culturais, né? Material e imaterial, é do fazer, é do saber do nosso povo. Então, a cultura popular precisa estar mais próxima, né, dos nossos educadores, da escola, dos espaços. Os diálogos precisam estar bem interligados, né, as secretarias de educação, de cultura, as ONGs, a escola, a comunidade escolar. Só assim a gente consegue aproximar cultura da educação, fazendo, sem fazer, sem agir, sem entender, sem conhecer, é impossível. É impossível. Porque aí a gente ressignifica, né? A gente consegue criar laços, né? Até afetivos. Porque há pouco tempo eu falava, não dá para pensar em cultura se eu não penso no humano, né? A cultura também não se reduz a um simples ato social. Ela vai mais além. Né? A gente sabe que as questões sociais estão entrelaçadas, mas ela não se reduz somente a isso. Né? Tem outras questões também que envolvem os valores culturais. Sobretudo do nosso Estado, é preciso valorizar. Fortalecimento da cultura já. Né? Nós defendemos o fortalecimento cultural do nosso Estado, do nosso município, liberdade para a cultura, né? Que as pessoas possam se expressarem de forma livre em relação às suas riquezas culturais. Isso seja na comunidade, seja na escola, é o que nós defendemos. Estaremos atentos nesse sentido de valorizar todas as manifestações culturais do nosso município. Parabéns, Shirley, você é demais. Quem trouxe essa fala foi a Ângela Neto. Obrigada. Está lhe parabenizando. Feliz. Professora Shirley, foi um prazer imensurável, uma alegria tamanha. Vamos ler esse outro comentário aí. O problema é que o cidadão não se percebe como o produtor de cultura, como produtor de cultura. A cultura ainda é vista como algo distante. Foi a fala de Simone, que é também uma das nossas coordenadoras educacionais no município do Jaboatão dos Guararapes. Eu acho até que muitos se encontram nesse labor de... Eu não falo nem do produtor cultural, mas do fazedor da cultura. Mas, portanto, a desvalorização também faz com que isso aconteça. Né? Enquanto a gente não valorizar os nossos bens culturais, os nossos fazedores da cultura, as políticas públicas voltadas para a cultura, é preciso, num país como o Brasil, país periférico, as políticas públicas precisam adentrar nesse universo cultural. Né? E quando a gente consegue ver a cultura também como um ato como políticas públicas, né? Eu não falo a política pública voltada para a cultura, né? Mas políticas públicas sempre é necessária nessa articulação cultural, porque aí a valorização ela acontece de forma mais intensa e sem preconceito, né? É importante o não preconceito nas questões culturais, porque, como você falou, Evandro, há pouco tempo, é preciso muito cuidado nesse universo, né? Toda forma de cultura, né? É preciso respeito, porque está atrelada ao saber de um povo, né? Nossa identidade, ela não pode ser esquecida, ela tem que ser valorizada, ela precisa ser lembrada e precisa ser lembrada no cotidiano. A escola tem um papel importantíssimo nesse sentido. Defender as políticas públicas em prol da cultura será um dos nossos compromissos. Inclusive,
políticas públicas específicas para cada expressão cultural. Eu acho que é preciso a gente defender essa questão. Professora, a despedida comove, emociona, a gente já fica com saudade. Senão, se a gente não se despedir, a gente vai ser cortado e não deixamos a nossa fala final para o público que estão nos assistindo. Eu quero deixar alguns minutos para as suas considerações finais, dizer que estamos felicíssimos com a sua participação, a sua disponibilidade em atender o nosso convite. Foi muito honroso, né? E foi realmente um show, uma aula que nós tivemos sobre cultura, sobre educação. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. Olha, sempre um prazer falar sobre cultura, um prazer imenso. E também educação, né? Somos fazedores de estudo. E gostaria de agradecer muito pelo convite, estarei à disposição sempre, né, de vocês ou qualquer um outro grupo. Estarei sempre nesse labor, né, sempre, sempre. Para mim é um ofício. E a satisfação de ter esse público maravilhoso aqui foi enorme, poder dividir com vocês um pouco da experiência, mas ao mesmo tempo estou aprendendo, eu não deixo de ser um aprendiz. E curtam também a nossa página, o nosso trabalho está todo lá no Cordel Mulher PE. Essa é a nossa página no Instagram. Temos também a Literarte no Facebook. Trabalhamos com... Não é trabalhar, né? Porque estamos envolvidos na cultura sempre. Mas nas oficinas de cordéis, nas pesquisas, dando palestras nas escolas públicas, trabalhando um pouco sobre o gênero mulher. Né? A gente não tivemos oportunidade nessa live de falar tanto sobre o gênero, mas quem sabe em outra a gente possa trazer esse assunto à tona, porque é um assunto bem pertinente, né, até para a cidade de Jaboatão, é algo que você também possa debater numa próxima live. Eu fico muito feliz. Sem sombra de dúvida, teremos um outro retorno para darmos continuidade, sequência nesse assunto que envolve a cultura, que envolve a educação, né? E mais voltado exclusivamente para a arte cordelista, né? Para o gênero cordel. Eu não sei ainda o momento, a data, mas vamos estar articulando aí um próximo encontro, em uma outra live, para darmos sequência a esse assunto tão enriquecedor, tão importante para todos nós, que é a cultura. Nós queremos agradecer a todos pela participação, pela interação, né, por estar conosco, né, conectados, não só hoje, mas semanalmente. Nós estamos trazendo temas importantes e relevantes, não só para Jaboatão, mas para toda a sociedade pernambucana e aonde nós estejamos chegando, né, onde alguém esteja nos assistindo. As pessoas que não puderam, não tiveram a oportunidade de participar conosco, mas terão à disposição a nossa live aqui no nosso perfil no Instagram, né, para que todos possam prestigiar, né, e saber da importância que é a cultura para todos nós. Muito obrigado, muito boa noite a todos, um beijo no coração, é assim que nos despedimos. Excelente noite. Um abraço a todos.